Gente, vamos dar uma continuidade? Por favor, eu vou pedir para o pessoal voltar a sentar, que a gente está um pouco atrasado na programação. Meu nome é Rafael Calix, eu sou oncologista clínico, diretor científico do Instituto Oncoguia. Vou pedir o primeiro slide, por favor. E a nossa mesa, o que a gente vai discutir agora é a respeito, assim, nós já conhecemos várias das barreiras, reconhecemos elas hoje em várias das palestras, as barreiras que impedem que o paciente tenha o acesso a um tratamento atual, rápido e de qualidade. E o que a gente quer ouvir agora são propostas sobre o que é possível a gente fazer a esse respeito. Então, apenas uma introdução de um slide só. A história é a seguinte: nenhum de nós está preparado para o câncer, para enfrentar o câncer. Então imagina aí os Andes e pessoas da comunidade local que têm que atravessar esses Andes. Então, assim, primeiro eles precisam de um mapa, um GPS. Esse GPS, o Thiago falou aí, um Waze da saúde, vamos dizer assim, que seria uma regulação que funcione, que mostre os caminhos pelos quais essa população tem que atravessar. A gente precisa de um preparo adequado. E para se preparar adequadamente, a gente precisa de um diagnóstico acurado. E a gente fala muito em acesso a tratamentos, e a gente muitas vezes está esquecendo da necessidade de focar em testes diagnósticos apropriados e modernos que vão permitir a seleção do tratamento mais apropriado. A gente precisa de equipamentos adequados para fazer essa transição aí por cima dos Andes. Então esse pessoal precisa de tratamento cirúrgico, radioterápico, quimioterápico, tratamento sistêmico, imunoterápico, terapias-alvo e assim por diante. E a gente vai ouvir algumas propostas a esse respeito. E ainda falando em relação a tratamento, a gente vai ouvir do diretor da Anvisa em relação à aprovação de novos medicamentos. Hoje me deram uma informação que é bastante chocante. Quando você consegue o registro de uma medicação para uma ou duas indicações, para uma ou duas doenças, e depois, num futuro, um ano depois, você quer estender a indicação desta mesma medicação para uma terceira doença, o tempo de aprovação para essa nova indicação chega próximo a 30 meses, ou seja, eles começam do zero a avaliação de toda essa tecnologia, como se nunca tivesse sido avaliado pela própria Anvisa. Então a gente vai ter que ouvir aí algumas respostas a respeito disso, do que vem sendo feito. Essa população precisa de alternativas de caminho, rotas de fuga, e é isso que eu faço uma analogia com o que a pesquisa clínica pode oferecer. E pesquisa clínica ela pode ser vista como um luxo, uma sofisticação, mas ela tem que ser vista, na verdade, como uma possível solução num país em crise econômica para poder oferecer para o maior número de pessoas possíveis um tratamento adequado e moderno para combater o câncer. E, por último, a gente precisa aprender a reconhecer os limites do que a medicina pode oferecer e fazer com cuidado os cuidados paliativos, mas também reconhecer que é necessária uma discussão muito mais ampla sobre o quanto a gente quer exigir do sistema. E falando em, assim, os palestrantes todos que vão vir aqui vão falar sobre possíveis inovações. Eu acho que hoje às 6h todos vocês estão convidados para uma sessão sediada pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Cíntia, às 6h30, desculpa, a Cíntia, a diretora executiva, está aqui me lembrando, que é uma iniciativa que eu acho que é pioneira e que pode lançar semente de como poderiam ser feitas avaliações futuras de maneira multiprofissional de todos os players que estão lidando com o paciente oncológico, para que a gente implemente uma nova forma de avaliar tecnologias, testes, políticas, para levar isso adiante e favorecer potencialmente todos os pacientes do SUS. Então, sem mais delongas, eu queria convidar, eu vou inverter, se vocês me perdoarem, eu vou inverter dois dos nossos palestrantes. O primeiro a falar vai ser o Carlos Gil, vai falar sobre o acesso aos testes e tratamentos na medicina personalizada e imuno-oncologia. Em sequência, eu vou pedir para o Renato Porto, da Anvisa, falar sobre a demora nos registros das drogas oncológicas. Depois o Dr. Eduardo Veltman vai falar sobre acesso à radioterapia, a situação atual. Subsequentemente, o Fábio Frank vai falar sobre avanços e a situação atual em relação à pesquisa clínica. Lamentavelmente, o Rodrigo Pinheiro aparentemente não conseguiu vir, então a gente vai ficar sem essa discussão de possibilidades e avanços para a área cirúrgica. Então, sem mais delongas, Carlos, você está convidado a subir aqui, depois, subsequentemente, eu vou chamando os outros palestrantes. Obrigado. Bom dia, boa tarde, desculpa.
Queria agradecer ao Rafael, Luciano, o convite. É uma honra estar aqui e falar de um tema que a gente vem dedicando parte aí da carreira ao longo do tempo. Eu vou tentar fazer uma leitura como pesquisador, né? Eu acho que todas as iniciativas são bem-vindas, eu acho que vai depender de todos nós mudar a questão de acesso à alta tecnologia em oncologia no Brasil, mas eu acho que talvez fique mais fácil se a gente conseguir criar algum modelo científico ou um modelo que eu tenho uma pergunta, obrigado, que eu tenho uma pergunta, tenho um resultado e consigo mensurar esse resultado. É mais ou menos isso que a gente vai falar da experiência de um projeto que a gente vem conduzindo junto com o nosso grupo. Bom, eu vou usar um modelo que eu me sinto mais confortável, que é o modelo de câncer de pulmão, mas acho que é um modelo onde a questão de medicina de precisão e imunoterapia ou imuno-oncologia melhor se encaixam e onde os gaps, na verdade, de acesso vão ficando maiores. Bom, a gente tem basicamente 3 paradigmas de tratamento de um paciente com câncer de pulmão com doença avançada. A gente tem a quimioterapia, que é o tratamento clássico e que a gente, de fato, avançou. A própria quimioterapia já garante sobrevida melhor e melhor qualidade de vida para esses pacientes. No entanto, o controle da doença a longo prazo ele fica complexo. E o avanço, ou muito avanço, aconteceu na última década, baseado em pesquisa, baseado em dados de biologia molecular. Esse slide resume, né, as alterações que são os pilares que sustentam a geração e a manutenção de um fenótipo maligno, que basicamente são alterações genéticas na célula e que, ao mesmo tempo, nos fornecem alvos para a terapia e nos fornecem alvos para o desenvolvimento de estratégias diagnósticas para selecionar esses pacientes para essas determinadas terapias. Isso leva a uma situação como essa em câncer de pulmão, só para vocês entenderem, adenocarcinoma é o subtipo mais frequente, dados recentes do nosso grupo sugerem que a gente tem em torno de 65% de pacientes com adenocarcinoma no Brasil, e esses são os diversos subtipos genéticos ou moleculares. É interessante que, para a grande maioria desses alvos, já existe uma terapia específica, ou em uso clínico ou em desenvolvimento. No último congresso da AACR, da American Association for Cancer Research, que foi há um mês atrás, já se fala em 30 subtipos de adenocarcinoma. E esse é o potencial impacto. Embora a gente não tenha estudos ou instrumentos para avaliar o potencial impacto dessa terapia-alvo ainda em câncer de pulmão, essa análise retrospectiva do consórcio americano nos dá uma ideia. Tá? Então, aqui a sobrevida, em anos, o percentual. O que a gente tem aqui na curva verde são os pacientes que a gente não consegue identificar a alteração molecular-alvo. Em vermelho, em preto, a gente tem aqueles que a gente identifica, mas não pode usar a droga-alvo. Um cenário muito semelhante ao que a gente tem no Brasil, pelo menos no âmbito público. E, em vermelho, aqueles pacientes que têm o alvo e usam a droga-alvo. Então, uma diferença importante em termos de sobrevida. E essa questão de diagnóstico molecular ela é muito mais do que simplesmente uma questão de saúde, ela é uma questão econômica. E isso que a gente vem discutindo ao longo dos últimos anos, tanto com o Ministério da Saúde quanto com o BNDES e FINEP. É um mercado que o Brasil pode entrar e fazer diferença nesse mercado. Nós estamos falando de algo em torno de 20 bilhões de dólares por ano que a indústria do diagnóstico molecular de câncer vai gerar em 2020. Bom, a gente vem trabalhando, tentando estudar isso há algum tempo, e esse é um primeiro trabalho publicado pelo grupo, na verdade, a apresentação na ASCO há 3 anos atrás, em que a gente identificava que menos de 20% dos pacientes com adenocarcinoma de pulmão no Brasil eram testados naquele momento por uma mutação chamada EGFR. Isso, para vocês terem uma ideia, hoje talvez esses números cheguem a 30%, 35%. Na França, essa cobertura é em torno de 95%. E testar para essa mutação significa dar a oportunidade desses pacientes terem acesso a drogas-alvo específicas. Um dos motivos dessa limitação de acesso é o custo desses testes moleculares e a forma como, nessa época, eles ainda não eram pagos ou reembolsados pela saúde suplementar. No entanto, o custo desses testes subiu e a gente ainda tem uma limitação de acesso. Baseado nisso, a gente propôs ainda na época, como membro da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer do Ministério, uma estratégia que a gente defendeu fora do Brasil, da criação de plataformas de diagnóstico nacionais que poderiam reduzir o
custo em 50% a 60%. Infelizmente, por todas as mudanças de governo, esse projeto não foi à frente, mas é interessante que esse projeto serviu de base para um projeto hoje em andamento no Sudeste Asiático, que é basicamente uma questão que a gente chama de tropicalização de plataforma de diagnóstico. Bom, mas a gente pode ir além da terapia-alvo, tá? E a gente vai falar de imunoterapia, tá? Ou imuno-oncologia. Esse é um exemplo de um estudo, né, o estudo Checkmate 017, que levou à aprovação da droga chamada nivolumab, mostrando que em pacientes de segunda linha, ou seja, pacientes de câncer de pulmão que tinham falhado uma primeira linha de tratamento versus quimioterapia, as diferenças de sobrevida eram substanciais, especialmente para esse grupo de pacientes. E a questão que vem à cabeça a pergunta é se seria possível selecionar pacientes com maior probabilidade de benefício de imunoterapia, assumindo, né, que alguns estudos apontam diferenças de resposta. E talvez isso seja possível. Tá? Opa. A estratégia utilizada nesse momento como companion diagnostics para alguns desenvolvimentos de alguns anticorpos é baseada em imunohistoquímica. Não é longe de ser o teste ideal, talvez isso vá ser substituído no médio prazo, mas é a arma que se tem hoje. E a busca, na verdade, dessas drogas, que são drogas anti-PD1, é para a imunohistoquímica do ligante chamado PDL1. E o que a gente pode ver são diferenças substanciais entre alguns grupos de pacientes. E estudos com um outro anticorpo, no caso aqui pembrolizumab, sugerem que isso possa representar diferenças de sobrevida. A gente já precisa de dados mais concretos e mais longos nesse sentido, mas com certeza a estratégia de desenvolvimento de imunoterapia, pelo menos para esse alvo, talvez seja influenciado por seleção de pacientes no futuro, do ponto de vista clínico e do ponto de vista econômico. Bom, e qual é o potencial impacto dessa imunoterapia ou imuno-oncologia? Essa curva eu mostrei antes, né, de drogas-alvo, mas talvez, né, se as curvas anteriores forem mantidas, a gente vai ter esse tipo de curva, né, com a imunoterapia, e mais, se a gente combinar essa imunoterapia com as drogas-alvo, muito provavelmente a gente vai ter uma curva como essa. Então, a questão de melhora da sobrevida, melhora da qualidade de vida, ela é inquestionável. A grande questão, hoje em discussão, não só no Brasil, no mundo, é como é que a gente garante acesso de forma global para os pacientes de câncer de pulmão a essas tecnologias. Bom, dada essa base, né, teórica do que está acontecendo e os avanços são inquestionáveis, vou mostrar um pouco das propostas do grupo que a gente vem desenvolvendo e outras que acho que estão em aberto e que talvez trabalhando em conjunto com as várias entidades que estão aqui, sendo públicas ou privadas, a gente possa avançar. Vamos contextualizar. Tá? Melanoma, saindo um pouquinho do câncer de pulmão, né? Estudos mostram que combinação de anticorpos podem ter um grande potencial de melhora para esses pacientes nessa doença, pelo menos. Tá? E a gente está falando de dois, né? Nivolumab, ipilimumab, e quando você combina, e os custos que você tem, associados, claro, a um aumento de sobrevida livre de progressão. Então, acho que é importante aqui tratar o dado, tratando o dado como pesquisador e como médico, esse dado é inquestionável. A questão toda é como que você traduz isso numa política de acesso. E a preocupação não é só nossa, né? É interessante, eu frequento o Congresso da ASCO desde 96, e a primeira vez que a ASCO discutiu de maneira mais aberta custo foi no ano passado, né? E esse é um resumo, na verdade, de uma revista chamada Health Economics, de um debate sobre o uso desses checkpoint inhibitors e o potencial custo que isso vai ter. Então, esse questionamento ou essa dúvida, ela é global e nós não vamos conseguir resolver essa questão se a gente não conseguir envolver, né, todos os atores do processo. Bom, e tocar num ponto que vem sendo discutido aqui desde a manhã e com certeza vai ser estendido para o fórum amanhã, que quais são as razões de uma disparidade ou das disparidades de cuidados de câncer no Brasil? São várias. Tá? Algumas delas vão ser debatidas nessa mesa, né? O desempenho da nossa pesquisa clínica, que é bastante insuficiente, o pouco investimento no controle de câncer, o que a gente está discutindo aqui é acesso dos pacientes à tecnologia e por aí vai. Tá? Então, na verdade, é um ambiente totalmente desfavorável para que a gente tenha disparidade. Então, o nosso trabalho é um pouco mais complexo, né? A gente tem que mudar o mindset, a forma que funciona o sistema. E
ter em mente que a dinâmica do mercado ela é bastante rápida, né? Esse mercado de oncologia vem mudando globalmente e a gente não pode, né, tentar resolver o problema interno sem que entender o que está acontecendo do ponto de vista global, né? Existem, né, várias questões de megatendências em relação a mudanças demográficas e nós estamos no meio delas, né? O fato de que múltiplos tumores vão ser tratados com medicamentos de alto custo e pelo menos imunoterapia, talvez a gente vai chegar a 30 indicações no médio prazo, né? A gente hoje tem pipelines que dependem de uma estratégia de diagnóstico chamado Companion Diagnostics, e isso é uma coisa pouco discutida e pouco conhecida no Brasil em todos os âmbitos, seja no âmbito acadêmico, médico, regulatório, e a gente tem que preencher esse gap o mais rápido possível. Bom, quais são as propostas que a gente vem trabalhando nesse sentido? Tá? Primeiro, o programa que a gente coordena, né, dentro do Instituto DOR, chamado Neotórax, nós estamos em fase de implantação de um centro de pesquisa, inovação e ensino em câncer de pulmão, mas a base aqui não é simplesmente fazer pesquisa. Fazer pesquisa, eu acho que tem vários grupos que fazem com propriedade no Brasil. A grande questão é que, no nosso entendimento, pesquisa clínica é instrumento, não é fim. Tá? É um instrumento de geração de dado que eu possa, de alguma forma, influenciar e contribuir para o sistema. Para isso, né, esse programa conta com 3 grandes áreas de atuação, né, uma área... É um programa de linha de cuidado, né, uma área que vai desde unidade de prevenção, rastreamento e educação, um laboratório de pesquisa translacional, né, meu DNA é translacional, uma unidade de pesquisa clínica para ensaio clínico de fato, ensaio clínico para oncologia é mecanismo de acesso, a gente não pode esquecer isso, né. Um laboratório, talvez o centro nervoso, né, um laboratório de gestão de informação e epidemiologia e um laboratório de ATS. Então, acho que a ideia é integrar isso tudo e poder colocar isso tudo no fluxo do que a gente considera como linha de cuidado da doença metastática, focando nesses pontos. Tá? Que eu já falei, né, como é que eu posso trabalhar em kits diagnósticos de um custo menor. A gente vem discutindo, eu não posso revelar o nome, mas com uma grande multinacional do diagnóstico, a possibilidade de tropicalização de uma plataforma de sequenciamento de nova geração no Brasil, que, se isso for possível, a gente já estaria falando de um custo pelo menos a metade do que é hoje. Modelos de inovação e acesso, nós vamos discutir um pouco mais à frente uma proposta no sentido de discussão que o Instituto DOR conduziu recentemente, uma unidade de fase 1, que muito provavelmente vai ter apoio do BNDES para que a gente possa tentar turbinar esse tipo de pesquisa de early development no Brasil, onde a gente está muito atrasado, e o que eu acho que talvez seja o mais importante dessa equação, uma unidade de economia da saúde para que a gente possa gerar dados aplicáveis à nossa realidade e que possam subsidiar, de alguma forma, acesso tanto à medicina personalizada ou de precisão, quanto à imunoterapia. Esse é o fórum que eu falei, né, que a gente conduziu há mais ou menos um mês atrás, um mês e meio atrás, dentro do Instituto DOR, talvez não dê para ler aqui. Mas o grande questionamento aqui, havia vários atores, né, indústria farmacêutica, a BNDES, Ministério da Saúde, a Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, existiria algum modelo de negócio, modelo empresarial, que a gente pudesse criar, que de alguma forma viabilizasse acesso? Basicamente, algumas perguntas foram colocadas, né, não vou entrar no mérito, a gente pode discutir depois, mas queriam... Quais são os grandes desafios e possibilidades de articulação entre saúde, ciência, tecnologia e indústria para tentar diminuir esse gap? Seria medicina de precisão, ou seja, a seleção de pacientes através de testes validados, uma alternativa? Haveria espaço para modelos de produção local ou gestão orientada de propriedade intelectual que, de alguma forma, viabilizasse acesso? O que a gente está falando aqui são de propostas fora da caixa. Tá? E, pelo menos se a gente pensar em imuno-oncologia ou medicina de precisão de alto custo, não vai ser com soluções que a gente vem explorando nos últimos 20, 30 anos que a gente vai responder esse gap. Então, talvez a gente tenha que pensar em modelos que fujam totalmente àqueles utilizados até agora. Para que a gente chegue a isso, né, que é o conceito de medicina de precisão, que vai além do conceito de medicina personalizada. Né? Medicina de precisão envolve a atividade econômica disso. Tá? Então, envolve a indústria de diagnóstico, envolve as fontes pagadoras, envolve avaliações de custo-efetividade ou avaliações econômicas que possam viabilizar o uso de terapia-alvo de uma forma precisa e, eu acredito, no futuro, o uso de imunoterapia também de uma forma para pacientes pré-selecionados. Então, acho que esse modelo é viável, mas talvez a gente esteja até numa situação mais confortável do que outros sistemas de saúde, porque a gente não tem nada. Né? Então, a gente pode construir alguma coisa a partir desse nada.
E, como eu já falei, né, modelos que eu chamo de científicos ou modelos de trabalho inovadores. Esse slide não é meu, é do Gelson Corrêa, que foi diretor do DECIT há 3 anos atrás, mas eu achei super engenhoso, né, para quem se considera pesquisador translacional. A gente aprendeu que pesquisa translacional é aquela que vai da bancada para o leito, do leito para a bancada. Ótimo. Né? Num sistema de saúde qualquer, é ótimo, mas num sistema de saúde universal, como a gente pretende ser, não basta. Tá? Talvez pesquisa translacional aqui seja gerar modelos ou gerar formas de acesso que eu garanta acesso, pelo menos em oncologia, a medicamentos usados de terapia de precisão e imunoterapia no futuro. E o que a gente precisaria, na verdade, talvez seja a criação de uma política nacional de medicina de precisão. Né? Os Estados Unidos acabou de criar a sua, a Inglaterra está criando a deles. Por que a gente não pode criar a nossa, dentro da nossa realidade? E foi isso que a gente tentou fazer, né, nesse consenso, nesse fórum, que foi organizado pela American Health Foundation no final do ano passado, em Miami, que envolveu o que eles consideraram 6 experts brasileiros em medicina de precisão. E esse consenso, na verdade, ele gerou uma lista de 10 prioridades, e a gente teve a felicidade de saber ontem que esse artigo foi aceito pelo Lancet Oncology, vai estar online em julho, e a gente acredita que essas propostas possam, de fato, embasar uma política nacional que possa viabilizar acesso à medicina de precisão num futuro próximo. Obrigado. Obrigado, Carlos, pela excelente aula. Eu queria convidar agora o Renato Porto, da Anvisa, para falar sobre a demora nos registros das drogas e como diminuir o tempo para aprovação. Bom, boa tarde. Obrigado a todos. Oncoguia, mais uma vez, presente no fórum e tentando, de fato, desmistificar e esclarecer alguns dados. Não há demora, desde já vou mostrar para vocês, não há demora. O tempo, Rafael, que você falou inicialmente, quando você quer uma nova indicação, a gente não revisita o processo inteiro, não. Demora bem mais do que uma inovação, mas por outros fatores que estão relacionados, de fato, a um backlog muito maior do que a gente tem capacidade. Eu vou tentar apresentar para vocês. Antes de mais nada, acho que o Carlos Gil, professor, um dos companheiros lá na CCVisa, de fato, o que se apresentou aqui, Carlos Gil, é um modelo com que a agência se afeiçoa muito. Isso é inovação. Isso significa que a gente vai conseguir, de fato, chegar a um lugar de uma maneira muito precisa. Não é, muitas vezes, como eu vejo nos dias recentes, solicitações de indicação ou de extrapolação de indicações sem qualquer fundamento técnico-científico. Eu vou passar, sempre faço essa avaliação. O que é a nossa missão? É promover e proteger a saúde da população. É assim que a gente consegue garantir que o Estado brasileiro está em níveis muito adequados de responsabilidade sanitária, que a população brasileira, por mais que ainda não tenha acesso, e esse acesso é algo extremamente difícil, cada vez mais caro, cada vez mais preciso, e quando a gente fala de avaliação econômica, a gente começa também a chegar, de fato, em fundamentos que estão um pouco fora da atuação específica de garantir qualidade e eficácia de um medicamento. É mais que isso. Eficácia não é só garantir que o produto vai servir para aquela terapia-alvo. Significa também dizer que a gente vai conseguir tratar as pessoas. Então, nossa missão e nossos valores, não dá para ver, de fato, tentando trazer uma base legal. O que é comprovação científica? Nós estamos enraizados e completamente vinculados a um contexto de uma prova científica da avaliação ou do que aquele produto pretende tratar. A nossa quantidade de categorias e a nossa quantidade de trabalho são inúmeros. Nós podemos falar, eu vou falar no próximo slide, oncológicos, medicamentos para terapia de câncer, eles podem perpassar algumas dessas áreas, eles não estão específicos em uma área, então, portanto, só uma definição de classificação e de quantidade de produto eu passo logo adiante. Desculpe. Bom,
onde se inserem os medicamentos oncológicos, especificamente a sua maioria e os mais importantes, ou a inovação, de fato, o que a gente quer ter mais rápido à disposição, estão em novas moléculas sintéticas ou semissintéticas e nos novos produtos biológicos, mas eles podem perpassar todas as categorias, desde genéricos, o genérico também é importante, existem oncológicos hoje que garantem esse acesso, barateiam o custo de tratamento, o que pode fazer com que o Estado, absolutamente organizado, consiga gerir os seus valores para que, de fato, coloque valores mais elevados em algumas terapias que podem ter seu custo um pouco mais caro, mais ampliado. Isso, como que a gente faz a avaliação de medicamentos sintéticos ou semissintéticos? Tem uma pequena diferença. Acho que uma grande vantagem que aconteceu nos últimos anos foi o fato da gente poder, hoje, registrar produto em fase 2 de pesquisa. Isso aqui lembra a responsabilidade que o Brasil tem de cada vez trazer pesquisas mais cedo para o Brasil. Não dá para a gente pensar que a população brasileira pode ter o benefício de um produto de uma maneira mais precípua, de uma maneira mais precisa, e que isso não esteja também diretamente ligada à capacidade do Brasil de assimilar conhecimento em relação ao tratamento. É assim que a gente vai conseguir, na minha opinião, modesta opinião, ser cada vez mais preciso no tratamento. Pesquisa clínica não é tratamento, não é mesmo, então a gente conseguiu uma alteração no RDC para que, de fato, a gente possa registrar produtos em fase 2 quando eles se demonstrarem absolutamente eficazes. Uma pequena diferença em relação à parte de biológicos, o texto é um pouco diferente, mas é o mesmo sentido, e aqui a gente tem a avaliação da resposta imune ou da imunogenicidade para efeito de comprovação de eficácia e segurança. Isso tudo é avaliado no dossiê, tanto na etapa de qualidade quanto na etapa de eficácia e segurança. A GGMed passou por uma alteração recente na sua forma de avaliação, separando eficácia e segurança de tecnologia farmacêutica. Eu não sei se esse dado está aqui, eu acho que a gente tirou esse gráfico, que levou, de fato, a uma diminuição do prazo na ordem de 30%, só essa divisão. Critérios de priorização, mais uma vez, é importante. A gente paga um custo muito alto dessa demora. O tema e o título da palestra é uma demora, vocês viram, eu não fiz questão, porque a gente paga muito caro por isso. A Anvisa vem fazendo um esforço gigantesco nos últimos anos para diminuir esse prazo. A gente está alcançando grandes resultados, vocês vão ver numa comparação, num gráfico, quando a gente compara com o mundo inteiro, para efeito de pedidos ou petições priorizadas, nós temos um prazo de manifestação de 75 dias, ou para pesquisa, anuência em pesquisa, de 45 dias. Nós estamos acompanhando todos os prazos, então, prazo de pesquisa clínica, vocês sabem que a gente tem hoje por lei até 180 dias, a gente está mantendo esses prazos, já falei isso em alguns eventos, tem algumas empresas, associações preocupadas da gente começar a extrapolar esse prazo não vai ser extrapolado, ele está sendo monitorado e nós de fato não vamos usar a hipótese de conceder uma autorização sem de fato ter avaliado pela Anvisa. Aqui a gente começa a tratar um pouco de prazo. O que foram os novos medicamentos em 2015? Nós estamos falando em rito ordinário e rito priorizado. Esse prazo é muito diferente, né? O que a gente está falando? A gente está falando de petições que aguardaram análise dentro da Anvisa, todos foram deferidos em 2015, tá? Todos os produtos, 18 produtos, aguardando análise 201 dias, em análise pela Anvisa a gente ficou 139 dias, em exigência 115 dias, o que dá um total de 455 dias para deferimento de uma petição. Ou seja, nós estamos tentando agora atuar esse prazo de análise de 139 dias, nós mais ou menos comprovamos que não dá para a gente mais apertar mais esse prazo. Não tem condição, isso não vai ser factível. A gente começa a diminuir a qualidade de análise se a gente começar a baixar esse prazo. É um prazo razoável, é um prazo comparado no mundo, eu vou mostrar esse dado. Onde nós vamos atuar agora? No prazo do backlog. Ou seja, nós precisamos diminuir esses 200 dias que uma petição fica meramente aguardando na fila para ser analisado. Da onde vem esse prazo? Esse prazo vem, de fato, de anos onde a agência não tinha uma metrificação da quantidade de petições que entrava e a sua capacidade de avaliação. Acumulou-se petição? Sim, não há como negar isso. Hoje, nós não geramos passivo, então se a gente for pensar no número de petições que entra no ano e o número de petições que sai no ano, a Anvisa está adequada. O que acontece é que a gente não consegue vencer esses 201 dias que estão aqui dentro, mas para medicamentos novos vocês vão ver que isso mudou um pouquinho.
Priorizado, para vocês terem uma ideia, esse prazo de 201 reduz um pouco para 156 dias na média, o que também não é adequado. Em análise, nós ficamos 75 dias, então nós usamos o prazo completo. Isso significa não há diferença entre essa análise de 139 dias e essa de 75 dias. O que há é uma concentração, talvez, de técnicos e de mais gente para fazer uma avaliação, ou seja, uma força que é colocada no processo um pouco maior. Aqui, aguardando resposta, é um prazo também um pouquinho menor, quase nada, igual, né, podemos dizer que é igual, de 114 dias. Ou seja, qual é essa responsabilidade? É o processo que foi apresentado na agência e, por algum motivo, a agência fez uma exigência. Estamos clarificando e cada vez mais qualificando essas exigências? Sim. Quem trabalha com peticionamento, as empresas que estão aqui, sabe que a Anvisa vem fazendo também um grande esforço no sentido de qualificar essa exigência. Mas esse prazo também pode ser diminuído em algum tempo. Esse aqui deve acabar. Esse é um prazo que já foi objeto de avaliação lá no meu gabinete. Nós não podemos demorar 40 dias para aprovar uma petição que já está finalizada a análise, levar à publicação e deferir. Isso, para quem espera 200, não é nem um pouco adequado esperar mais um mês ou 40 dias. Então, a gente vai zerar esse prazo é uma meta para a gente zerar esse tempo de publicação. Esse tempo aqui, só para vocês terem ideia, é o tempo que a petição sai da mão do técnico com a validação de positivo ou negativo, depois de exigência, tudo, até o tempo dele terminar 5 minutos, vocês estão ficando loucos. Então vou acelerar, gente. Medicamento biológico, esse prazo está alto, tá? Muito alto. A gente está mexendo em algumas estratégicas de priorização, não de priorização só, estratégias de auditorias de pós-registro em fábrica, tentando limpar petições. Essas petições são concentradas, biológico está concentrado na mão de algumas empresas e a gente pode, de fato, ser um pouco mais econômico. Eu vou ser mais rápido, gente, infelizmente. Esse gráfico é absolutamente fundamental. Esse gráfico a gente apresentou no Parlamento, no Congresso, até para efeito do PLS 727, que define prazo de avaliação para a Anvisa. O que vocês têm que eu peço observação? O Brasil está numa cadeia de tempo de análise muito similar aos outros países. Muito similar. Nós estamos falando aqui de países como Estados Unidos, Europa, que levam mais ou menos 400 dias e nós estamos diminuindo, eles estão aumentando um pouquinho, para fazer a avaliação. O que é isso? Isso é um gráfico feito pelo Sears, quem conhece, é uma fundação sem fins lucrativos, patrocinada pela Fundação Gates, onde eles fazem a avaliação dos processos e revisão de qualidade das agências reguladoras. Isso é o que a gente fez em 2015, a quantidade de produtos avaliados pela agência. Aqui estão os novos, essa fila de 44, houve uma diminuição um pouco, isso está muito ligado também ao peticionamento, aos anos de peticionamento. Quais são os novos produtos? A gente colocou um gráfico, os registros concedidos no ano de 2015, alguns produtos, especificamente os produtos para oncologia, 4 medicamentos sintéticos, 5 sintéticos em 2015, 4 já em 2016, a gente espera aumentar esse número em 2016. Produtos biológicos, 3 produtos biológicos em 2015, já estamos em 2, queremos aumentar um pouco mais. Produto biológico leva tempo para avaliação das exigências, a gente está tendo muita exigência. Quais são os nossos prazos? Uma breve análise, por que nós chegamos a esse prazo, certas categorias e prazos para conclusão de análise, as petições ficam aguardando muito tempo, como eu já falei, é fila, acúmulo de um passivo decorrente de anos de atuação da agência inadequada, uma priorização de análise para produtos que de fato aguardam análise também leva impacto a produtos que não são priorizados. Então essa média entre o que priorizar e o que não priorizar leva a produtos que não estão priorizados ficarem um pouco mais de tempo na fila. Hoje já há uma crítica ao processo de biológicos, que se a gente não tivesse priorização na área de biológicos, a gente estaria avaliando petições num tempo muito adequado, o que sugere que a gente revogue ou que comece a reavaliar os processos de priorização na área de biológicos. A Anvisa vem trabalhando em estratégias para reduzir esse prazo regulatório, estratégias que são desde a incorporação de novos servidores. Convencemos esse processo do 727, eu acredito que o Senado especificamente está convencido de que a Anvisa precisa aumentar a sua força de trabalho. Se isso vai acontecer ou não, é outra coisa, mas a gente está de fato demonstrando que
o desenvolvimento de um país, o desenvolvimento de um tratamento, a diminuição de custo está diretamente relacionada a uma agência que pode induzir esse processo de maneira mais eficiente. Principais estratégias, como eu disse, a diferenciação ou a separação da avaliação de eficácia, segurança e tecnologia farmacêutica, reuniões de pré-submissão, a gente está tendo ganhos operacionais muito adequados em relação a fazer reuniões antes da própria empresa apresentar os seus dossiês, a revisão do marco regulatório, a gente está buscando modernizar, relacionar esse marco regulatório muito claramente ao risco sanitário, evitando que petições sejam analisadas ou que assuntos sejam analisados que de fato não têm qualquer relação com o risco desse produto e podem ser inclusive dispensadas de avaliação. Nós temos discussões técnicas com especialistas, citando um exemplo, a própria CCvisa. Parte do tempo de oncológico, a Luciana estava por aqui, mas quem é mais antigo e acompanha, acho que todos vocês, né, acompanha esse prazo, parte do tempo de oncológico está muito adstrita a um problema que nós tivemos, que foi motivo, inclusive, por isso me lembrei, da criação da CCvisa, da Comissão Científica da Anvisa, de uma leva de produtos que eu acredito em 2012 ou 2013 foram indeferidos vários produtos por uma questão de entendimento de desfecho clínico, que o desfecho não estava sendo bem entendido pela Anvisa, e hoje vocês devem estar vendo empresas e publicações desses produtos, ou seja, a gente voltou à análise 11 produtos, e esses 11 produtos precisaram passar por uma revisitação completa por parte do técnico. Se a gente não tivesse feito isso, a gente também estaria mais adiante no processo de oncológico. Eu estou terminando. Os resultados mais recentes, uma redução na fila de análise com a implementação da nova estrutura em 2014 e o uso do sistema eletrônico. Houve uma redução significativa do tempo de espera, ou seja, a gente esperava em agosto de 2014 16 meses e hoje a gente espera, a fila de espera é uma fila de 77 dias para medicamentos novos. Nós não estamos falando das novas indicações, como falado inicialmente. Os dados hoje, 17/5/2016, hoje, 9 petições na fila, ontem, sendo que a mais antiga é de 16/2/2016. Redução de prazo da pesquisa clínica, a primeira manifestação da Anvisa era de 10 meses, hoje nós temos manifestação, depois da vigência da RDC 9, em 5 meses. Além disso, a gente finalizou todo o passivo relacionado à RDC 39, que dava um custo de análise um pouco maior. Por que esse dado é importante? Diminui o nosso custo de análise. Então, o que a gente espera? Que com menor custo de análise a gente vá andando mais rápido nesse processo. Aqui só um gráfico para dizer o que nós estamos fazendo também. Transparência, nós estamos publicando todos os nossos dados no portal. O portal foi reformulado. Essa apresentação, o modelo dessa apresentação é a partir de agora. Vocês vão ver esses modelos nas mãos dos diretores. Eu acho que talvez para mim a primeira apresentação mudou até o escopo e o design das apresentações. A área de medicamentos, desde março, divulga todas as bases técnicas. Trimestralmente nós divulgamos relatório, é a única área da Anvisa que divulga relatório trimestral, compulsando dados, mostrando qual é a evolução da área. Estamos caminhando, de fato, foram publicados alguns guias, 4 guias em 2015, e nós estamos caminhando cada vez mais para uma definição e para uma explicação para o setor que peticiona a Anvisa e para quem acompanha o trabalho da Anvisa e se utiliza a tecnologia de guias como a Europa, como os Estados Unidos, tentando facilitar esse protocolo para que a gente tenha ganho operacional na hora de avaliação. A perspectiva que a adequação dos processos de trabalho a fim de otimizar os prazos de análise, sejam de registros de similares genéricos ou inovadores. A adequação da força de trabalho é cada vez mais necessária, a gente mostrou isso agora. E o uso da avaliação de risco, ou seja, nós temos uma perspectiva de alterar a avaliação de risco de registro de medicamentos. O que a gente quer dizer? A lei hoje já nos dá margem para a gente fazer o registro de um medicamento de 0 até 10 anos. Nós vamos fazer esse esquadro. A Comissão Científica da Anvisa já foi acionada para dar ideias para a gente. Então, qual que é uma ideia que já surgiu na última reunião da CCvisa e já está internamente sendo avaliada? Doenças com muita severidade, nós vamos precisar ter uma estratégia diferente de registro. Não adianta alguém querer esperar 1 ano para uma doença que a cada 6 meses tem um grau de severidade muito alto. Esse pode ser um critério para você medir em que registro vai ter prazo de 2 anos, que registro vai ter prazo de renovação de 5 anos ou de 10 anos. Isso relacionado, claro, ao risco sanitário, e aí a gente obriga
por parte da Anvisa, que as empresas revisitem esses processos a cada 2 anos, por exemplo, trazendo ou compulsando melhores dados para que a gente tenha a segurança de que o desenvolvimento de um produto, o desenvolvimento de um medicamento está sendo acompanhado pelo registro sanitário dele. Estimular o desenvolvimento de pesquisa em território nacional, com a inserção do Brasil cada vez de maneira mais simultânea em relação a outros países, acompanhar o desenvolvimento do produto de forma integral, é o que a gente fez com o DDCM, cada vez mais a Anvisa e a autoridade reguladora acompanhar esse processo de uma maneira mais cedo, entendendo melhor quais são os desfechos, onde a gente quer chegar, isso muito também nas peculiaridades de alguns produtos que são prioritários, como doenças raras ou necessidades não atendidas. A melhoria da capacidade regulatória na avaliação de segurança e eficácia, principalmente alta complexidade, nós estamos falando de oncológicos, imunoterapia, grandes desafios para a Anvisa, e ter o máximo de transparência em nossas ações. A gente acredita que com isso a gente consegue, de fato, conseguir conectar, a gente vai conseguir conectar tanto quem produz, quem melhor desenvolve, eu sempre digo isso internamente, quem melhor sabe de um produto não é a Anvisa, quem melhor sabe do produto é quem o desenvolve. E a gente precisa, de fato, fazer esse acompanhamento para a passo para que a gente não perca tempo buscando conhecimento para avaliar um produto. Isso é um tempo para nossa avaliação desnecessário. Obrigado. Vou pedir para o Renato e se o Carlos Gil voltar a sentar aqui na frente para as perguntas que virão a seguir. Agora eu queria convidar o Dr. Eduardo Veltman, presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, para falar sobre a situação atual da radioterapia no Brasil. Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer novamente, né, o gentil convite, né, para participar dessa mesa. E nós, na verdade, eu vou acabar repetindo, né, algumas coisas que já foram faladas previamente. Eu vou colocar mais ou menos um panorama, né, do que eu considero que está impactando, né, na radioterapia nacional. Vou falar sobre demanda de aparelhos, sobre o programa de 80 aparelhos, remuneração da radioterapia e um pouquinho sobre conclusões. O frustrante é que essas conclusões são as mesmas de agosto do ano passado. Eu não consegui mudá-las ainda, mas só mudei os dados internos da apresentação. Bom, quantos aparelhos de radioterapia a gente precisa? Pela Agência Internacional de Energia Atômica, eles recomendam entre 1 para 100 para 1 para 150 mil, um aparelho para cada 100 a 150 mil habitantes. Daí é talvez um pouco exagerado, talvez seja um padrão suíço de tratamento, enfim. O que a gente acaba seguindo, né, como orientação básica, né, é que a Organização Mundial de Saúde, né, ela recomenda que se tenha um aparelho entre 250 e 300 mil habitantes. Isso quer dizer o seguinte, aliás, mudando um pouquinho de perspectiva, né? A gente tem no Brasil uma estimativa de câncer de 560 mil casos por ano. Pacientes precisando de radioterapia, a gente tem uma estimativa que 60% dos pacientes com câncer vão precisar de radioterapia, então 60% seriam em torno de 336 mil. Como vocês viram na apresentação a respeito do que o SUS atende, né? No SUS atende no entorno de 140 mil pacientes por ano, usando uma quebra de 80%, de 20% a menos que vão se tratar por convênio, vocês veem que esse número é praticamente o dobro, né? Você colocando 80% disso, do que o SUS de fato atende. Número de máquinas necessárias, né? Contando 600 pacientes usando máquina, 560 máquinas de radioterapia. Guarda, esse número é um dos parâmetros que a gente vai acabar usando para ter uma ideia do quanto precisa. Voltando ao padrão da OMS, 205 milhões de habitantes, um aparelho para cada 300 mil habitantes dá 686 aparelhos. Então, a gente tem dois números aqui, um mais benigno, 560, e outro mais, digamos, exigente, digamos, um pouco mais realista, né? Porque aqui nesse número, né, de diagnósticos, a gente tem provavelmente subnotificação. A notificação de câncer não é obrigatória aqui no Brasil, além do que nós temos subdiagnóstico. Muitos dos pacientes acabam não sendo diagnosticados e acabam não entrando na nossa estatística de câncer.
Enfim, 680 é um número bom. Essa foi uma extrapolação que eu fiz em termos de Brasil e em termos de região. Contando essa história de um aparelho para cada 300 mil habitantes, nós temos 357 aparelhos de megavoltagem funcionando no Brasil, você vai ter no entorno de metade de cobertura, aí levando em conta SUS e pacientes que se valem ou de convênios médicos ou pagam privadamente esses tratamentos, sendo que o desbalanço é maior na região norte, né, norte e nordeste, 23% somente de cobertura no norte, 28% no nordeste, centro-oeste, menos de 50%, e Sudeste e Sul realmente com números um pouco melhores, mas ainda um pouco aquém da necessidade. A hora que você vai para a SUS, né, isso aqui são dados do DataSUS, 269 aparelhos atendendo pacientes de SUS, dá 40% da cobertura. E aqui tem alguns dados interessantes. Se um serviço de radioterapia ele atende SUS, e também atende pacientes privados e de convênios médicos, né? O SUS considera esse aparelho como sendo dedicado ao SUS, o que não é verdade. Existem grandes serviços de radioterapia em São Paulo, por exemplo, onde 80% dos pacientes são de convênios ou privados e só 20% são SUS, porém os seus 5 aparelhos são dados como sendo de atendimento do SUS. Além disso, nesse número do DataSUS, eu tive a oportunidade de procurar alguns serviços e realmente não era exatamente isso. Mas vamos assumir que isso seja correto. Sendo isso daí correto, temos uma cobertura de 40% da população. Bom, projeto de expansão. Esse projeto de expansão, como eu já falei previamente, né, foi um projeto muito bem feito. Foi feito lá no INCA, pelo pessoal de lá, e realmente foi previu desde a instalação do aparelho, a sua manutenção, incorporação de tecnologia, colocação numa fábrica aqui no Brasil, e transformando a gente num polo exportador de máquinas de radioterapia, enfim, é um projeto muito bem bolado. Porém, as coisas não foram como a gente imaginava que seriam. Esse era aqui o cronograma, né, já foi colocado, esse daí eu acessei simbolicamente no dia 10 de maio de 2016, exatamente 4 anos após o dia 10 de maio de 2012, que é quando foi promulgada, né, essa portaria, e aqui são os passos, quer dizer, a coisa foi passo a passo. Na verdade, a assinatura do contrato foi, de fato, somente em dezembro de 2013, né, e hoje isso aí foi caminhando, né. Em agosto de 2015, temos 22 projetos, nada instalado, e a hora que você vai para os dados que eu acessei no dia 10 de maio, no site do Ministério da Saúde, né, você tem que, dos 80 aparelhos prometidos, né, você tem 0 instalados e funcionando. A informação que eu tive agora aqui em agosto, teremos o primeiro aparelho funcionando. Obras iniciadas em andamento 7, obras iniciadas e paralisadas 3, aguardando assinatura de contrato 7, licitação ambiental 4, 50 em análise, quer dizer, bem mais da metade em análise, saíram do programa 7, solicitação de retorno ao programa 2, e aí, somando tudo isso, temos as 80 máquinas. Some-se a isso, né, um problema que eu estou com a pulga atrás da orelha. Essa verba não foi uma verba separada, quer dizer, não foi uma verba destinada para o projeto. E conforme forem feita a instalação do aparelho, né, ele começa a funcionar, aí sim vai ser pago. Não sei se vai ter esse dinheiro, dentro da crise econômica que a gente está vivendo agora, eu não sei se isso aí vai acabar. Enfim, vamos ser positivos. Mas, sendo bastante otimistas, né, seguindo o que está no portal da saúde, né, nós temos aqui a informação que até o final do ano de 2016, 6 aparelhos estarão instalados, da mesma maneira que nessa época do ano passado, o mesmo portal da saúde dizia que até o final do ano passado 4 estariam instalados. Aparentemente não aconteceu isso, não sei se vai acontecer nesse ano. Enfim. Mas esse não é o problema. Eu tenho certeza que esse programa ele vai ser um programa vencedor. Até 2018, 2019, esses aparelhos vão estar instalados. Quer dizer, existia uma grande vontade política do governo e o Ministério da Saúde está comprometido com esse projeto, que, volto a dizer, é um excelente projeto. A minha preocupação é com os 280 outros aparelhos que estão funcionando. Se você pegar o último reajuste, né, da remuneração da radioterapia, ele ocorreu em agosto de 2010. A hora que você vai
ver a variação dos índices econômicos, né? Salário mínimo subiu 72%, IPCA subiu 48%, dólar subiu 115%, energia elétrica subiu 67%. A radioterapia depende de aparelhos. Os aparelhos dependem de manutenção. Essa manutenção é feita em dólar e a reposição de peças é feita em dólar. Aparelhos comprados em dólar, feita manutenção em dólar e peças de reposição em dólar, numa situação onde a sua remuneração caiu para muito menos da metade. Eu acho que isso daí aqui está o nosso problema. Nosso problema é o problema de financiamento da saúde. Não é culpa do Ministério da Saúde. Eu tenho certeza que todos eles, que estão no Ministério da Saúde hoje, gostariam muito de nos pagar direito. Gostariam muito que tudo funcionasse direito. Porém, não se assume, né, que, na verdade, o contingenciamento de verbas para a saúde é completamente insuficiente. E em tecnologias que necessitam de ser remuneradas em dólar, como está aqui, é totalmente catastrófico, né? Então, a minha preocupação não é com os 80 aparelhos, e sim com os 280 que estão aí, que tem uma tendência a sucatear, porque você, de repente, não vai ter mais dinheiro para pagar a manutenção desses aparelhos. Os 80 que vêm têm 3 anos de manutenção garantida dentro do contrato, novamente um contrato muito bem feito. Porém, por que está demorando tanto? Qual que é o atrativo, né, de um gestor de montar um serviço de radioterapia para ter um retorno que não vai pagar sua manutenção quando vencer o contrato daqui a 3 anos? Qual é a motivação de um hospital, com as dificuldades financeiras que já sofrem nossos hospitais que atendem ao SUS, de colocar um aparelho que vai dar prejuízo grande daqui a 3 anos, e provavelmente nesses 3 anos ele vai se equilibrar mais ou menos com a receita que ele vai ter? Eu não sei que o cara seja meio kamikaze, não vai dar certo. Onde dá certo? Dá certo em Barretos, onde eles têm uma rede social muito grande que dá uma verba suplementar para o hospital. Dá certo no INCA, onde o governo federal subsidia o funcionamento das máquinas. Dá certo no ICESP em São Paulo, onde tem toda uma estrutura, enfim, do Estado, que o Estado subsidia o aparelho. Agora, pega uma Santa Casa no interior, pega um serviço isolado. Isso aqui não se sustenta, desculpa, não precisa procurar muito isso daí. Tem várias razões para os aparelhos não serem colocados, desde licença ambiental, até falta de espaço no hospital, até o hospital de repente descobrir que ganhou um aparelho, mas não sabe o que fazer com ele. Enfim, o problema não é exatamente esse. O problema volta a ser econômico. Enquanto não se levar o financiamento da saúde a sério, nós vamos ter esse pequeno problema aqui. Como que se gasta dinheiro em radioterapia? Somente tendo uma ideia. Eu não estou falando mal dos oncologistas clínicos, mas aqui em cima é a curva do que se gasta com quimioterapia, né, com oncologia, e aqui embaixo estão as curvas da cirurgia, que, coitada, está pior do que a radioterapia, agora deu uma subidinha, né, em 2013. A radioterapia em 2010, quando foi revista a tabela de remuneração, deu uma subidinha, e aí está estagnado daí para frente. Quer dizer, a gente tem uma remuneração estagnada, completamente insuficiente. Então, como conclusões, como eu falei, esse slide é o mesmo que eu apresentei em agosto do ano passado. Eu quero ver quantos anos eu vou passar esse mesmo slide, né? O Brasil tem um déficit de pelo menos 200 aceleradores lineares, sendo muito benigno, né? Você sendo um pouquinho mais exigente, seriam os 300 aceleradores. O programa de 80 máquinas de implementação é louvável, mas insuficiente, né? Na medida que não vai repor a metade das nossas necessidades atuais. Além disso, o ritmo de incorporação de aparelhos, como vocês podem ver, é muito lento, tendendo a ser engolido pelo crescimento vegetativo, pelo envelhecimento da população, e a remuneração para os procedimentos é insuficiente, né? E tende a se tornar catastrófica na medida em que vai ocorrendo a inflação e a reposição de perdas não vai ocorrendo. Então, esse é o nosso panorama em termos de radioterapia. Não quero que ninguém saia daqui chorando, mas realmente é essa a nossa situação e é o que nós temos por hoje. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Para dar continuidade à última palestra de agora, do Fábio Frank, da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, para falar sobre os avanços da pesquisa, e depois nós vamos responder perguntas. Vocês estão convidados a encaminhar as perguntas para a gente aqui, para a gente discutir. O Carlos Gil precisou sair por uma questão de voo, então ele pediu desculpas, mas não vai poder ficar para a discussão. Obrigado, Rafael. Uma boa tarde a todos. Para quem não me conhece ainda, eu trabalho como oncologista clínico e pesquisador numa pequena cidade chamada Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul.
E eu vinha para cá me lembrando que a primeira vez que eu vim para Brasília na minha vida foi em 2013, quando eu fui convidado para ser presidente da seção de pesquisa clínica do Congresso da SBOC, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Então, cheguei feliz, bastante motivado, quando me deparei com a sessão vazia. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, não tinha vindo ninguém da Anvisa, ninguém da CONEP e nem os pesquisadores tinham vindo. Então, naquele pequeno grupo ali, e vendo a fala da radioterapia, nós, pesquisadores, acabamos fazendo psicoterapia, porque a queixa era a mesma, né? A pesquisa no Brasil não andava, ninguém mais dava bola, centros estavam fechando, os investigadores não tinham mais estímulo. E aí que comecei a pensar que algo poderia ser feito, e talvez que a gente pudesse fazer algo como cidadão brasileiro. Então, dentro desse processo todo, nesse final de ano de 2013, após conversa sobre isso, um paciente de Ijuí entrou com um pedido junto à senadora Ana Amélia Lemos para pedir auxílio para pesquisa clínica no Brasil. Esse paciente é um paciente que ele tem uma peculiaridade de ser um paciente com câncer de pulmão, que já participou de 6 protocolos, ele atualmente está no 7º protocolo de pesquisa. Só que ele é uma raridade no Brasil, né? Pode dizer que ele praticamente ganhou na loteria por ter a possibilidade de participar de todos esses processos. Na realidade, isso não acontece no Brasil pelas dificuldades que a gente ainda tem de acesso aos protocolos de pesquisa. Frente a tudo isso, então, a pesquisa no Brasil enfrenta múltiplas instâncias de aprovação. Nós temos no Brasil a peculiaridade de precisarmos passar por vários processos de aprovação regulatória e ética. Graças a Deus, algum tempo mudou e o processo na Anvisa pode ser feito em paralelo, mas o fato é que o tempo requerido para os estudos mais complexos frequentemente ultrapassa 1 ano e torna o país inviável para estudos de fase 1 e muitos estudos de fase 2. Há 10 anos atrás, se nós participávamos de estudos fase 2, hoje a nossa participação é muito pequena. Cada vez menos estudos, então, são encaminhados para o Brasil. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos fila de espera de pacientes interessados em participar como voluntários de pesquisa pela grande inovação da imunoterapia, da imuno-oncologia. Então, a possibilidade de você realizar tratamentos que sejam tratamentos cada vez mais direcionados, cada vez mais eficazes e com menos efeitos colaterais, faz com que os pacientes procurem cada vez mais isso. Com isso, o recrutamento nos Estados Unidos e na Europa ele é bastante acelerado, e se nós continuarmos persistindo na demora, na questão do processo regulatório, muitas vezes, então, ou o estudo abre aqui, e eu já participei de estudos onde nós tivemos 2 dias para recrutar, 2 dias, né? Enquanto no resto do mundo ficou aberto de 6 meses a 1 ano, estudos onde recrutou 1 semana, onde recrutamos apenas em 15 dias. Então, isso é um desafio. Isso gera gasto de tempo e dinheiro, tempo excessivo de aprovação, maior número de colaboradores e projetos pelas várias instâncias, e particularidades de tumores nem sempre são consideradas, né? Novas regras cada vez mais difíceis, o aumento do número de documentos e restrições, muitas vezes, de testes moleculares em busca de uma proteção aí ao nosso código genético, e isso tem que ser respeitado. Então, essa sobreposição, e aqui a gente tem a 466, de uma aprovação dupla pelo Comitê de Ética Local e pela CONEP, faz com que a gente tenha, então, um atraso muito grande, além de gerar várias pendências que, muitas vezes, precisam ser discutidas e que acabam atrasando todo o processo. A duplicidade de apreciação se baseia há 20 anos na desqualificação do parecer do CEP da instituição, do CEP local, para que haja um controle central, e isso que gera toda a morosidade e a burocracia. Então, essa dupla avaliação faz com que todo o processo demore. Enquanto nós temos, em países como os Estados Unidos, a Europa, o Japão e a Austrália, uma aprovação média aí, em torno de 60 dias, ou no máximo 90 dias, aqui nós acabamos estendendo esse processo para mais de 1 ano. Baseado nisso, foi proposto, então, no Senado, um projeto de lei para a gente regulamentar a pesquisa clínica no Brasil. Os nossos direitos devem ser consagrados por leis e não por resoluções. E o sistema brasileiro de revisão ética em pesquisa padece do problema grave
no tocante à sua validade jurídica, por ausência de lei que distribua competências, disciplina e condutas. Me chamou muito a atenção que as pessoas me diziam, mas existe lei que regulamenta pesquisa em animais e não existe em seres humanos, então que isso precisava ser regulamentado. Então, isso gerou um envolvimento de todos, né? Por parte da agência regulatória, dos pesquisadores, da academia, da associação de pacientes, dos comitês de ética, da indústria farmacêutica e dos profissionais que trabalham em pesquisa. Então, foi feita uma primeira audiência pública sobre a pesquisa em março de 2014, no Senado. Foi apresentado, então, o projeto de lei no Senado Federal, o projeto de lei número 200/15, que visa, então, regulamentar e estabelecer prazos. E isso vem sido, então, constantemente debatido. E vejam que nos últimos 2 anos, nunca se discutiu tanto pesquisa clínica como agora. A possibilidade de nós estarmos comentando sobre isso, tentando buscar soluções conjuntas, tentando estabelecer, então, prazos que sejam ideais e que não atrasem todo o processo, e nunca desrespeitando toda a questão ética, porque, acima de tudo, nós não estamos aqui para discutir ética, mas sim agilidade nesses processos, é que o projeto vem andando no Senado. Nós já tivemos, então, aqui relatório favorável em 2 comissões, e agora, então, nós estamos esperando aqui a apresentação, então, na Comissão de Assuntos Sociais, para que a gente possa, então, dar andamento no Senado e que ele possa tramitar, então, depois na Câmara, após exaustivos debates. Já foram várias audiências públicas no Senado, onde a gente pôde discutir isso exaustivamente. Eu acho que isso é interessante, porque faz parte do processo democrático. Paralelamente a isso, nos chama a atenção, e uma coisa bastante positiva, foi a RDC 09 de 2015, que definiu prazos, né, pela Anvisa, para aprovação e apreciação dos estudos, com os estudos fase 3, com medicamentos sintéticos, com um prazo máximo de 90 dias, né, e a estimativa de que 60% dos estudos se enquadrem nessa regra, e ainda permanecendo com 180 dias para os estudos de fase 1 e 2 e com medicamentos biológicos. Então, pelo menos, a gente começa a trabalhar aqui com prazos, o que é bastante interessante. Situação atual, com a discussão em torno do projeto de lei número 200, as aprovações se tornaram mais rápidas pela CONEP. Nós, com toda a discussão que acabamos tendo diretamente com a CONEP, hoje nós estamos tendo apreciação de projetos aí num prazo de 90 dias, e isso tem nos surpreendido. O que é o importante frisar aqui? Isso tem que ser colocado num projeto de lei e tem que ser regulamentado, porque às vezes as pessoas mudam, né, as suas posições, e a gente acaba retrocedendo nesses prazos. Então, isso tem que ser bastante discutido e tem que ser fixado. Com questão a RDC 09 de 2015, eu acho que foi um grande avanço. Eu discutia hoje, aproveitei a minha visita a Brasília para passar no Senado e conversar com a senadora, e também dando o apoio, né, e pedindo para que os senadores também possam dar todo o apoio à Anvisa na ampliação da sua força de trabalho, que eu acho que vai ser fundamental para os próximos passos, para que a gente possa acelerar esse processo. Hoje, o que a gente tem visto é uma demora muito grande com a liberação dos materiais de medicamentos importados. Eu tive pacientes nas últimas 2 semanas que tiveram, não conseguiram ciclar a medicação pela liberação em Guarulhos. Eu acho que a gente está também com dificuldades com relação a isso, e por isso que nós temos que aproveitar o momento da discussão, que a discussão está em nível de Senado, para também dar todo o apoio à Anvisa, para que ela possa ampliar essa força de trabalho, porque vai ser fundamental, porque senão a gente vai estabelecer prazos e não vamos ter força suficiente para que esses prazos possam ser cumpridos. E o Brasil começa lentamente a retornar ao cenário internacional. Hoje, a velocidade com que a gente tenha nesses processos é fundamental para que os pacientes brasileiros tenham acesso aos novos tratamentos. Muitas vezes isso faz toda a diferença para que o Brasil possa se tornar um país competitivo nessa área, e esse é o nosso constante desafio. Então, o projeto, o PL 200, é um projeto importante,
cria um marco legal para a pesquisa em seres humanos, representa o maior avanço nos últimos 20 anos. Volto a frisar, no Congresso Brasileiro de Oncologia de 2013 não conseguimos discutir, no anterior, em 2011, também essa discussão não conseguiu ser feita, e hoje nós estamos debatendo a pesquisa clínica, e isso é muito importante. Facilita a pesquisa sem afetar a ética, estabelece direitos dos participantes, deveres dos pesquisadores, instituições de pesquisa e patrocinadores e prazos de avaliação dos protocolos de pesquisa. Uma única instância de avaliação ética, né, os CEPs serão regulados e supervisionados por órgãos técnicos, né, e aqui a gente está estabelecendo qual vai ser esse órgão. Níveis de autonomia do CEP por competência. Para centros ainda sem experiência, poderia haver um CEP centralizado. Precisamos ainda discutir as exigências financeiras sobre a pesquisa, já que a pesquisa não deve substituir o SUS ou o plano de saúde. Conversarmos, então, e auxiliarmos a Anvisa em acelerar os processos de avaliação, que elas tenham, então, a capacidade e força de trabalho, e reduzir a redundância de exigências legais, simplificando regras e acessos. A pesquisa capacita indivíduos e instituições e melhora o tratamento para todos os pacientes. O Brasil ainda é um importador de tecnologia médica e precisa formar quadros e instituições. Somente a pesquisa poderá reverter o quadro de mortalidade pelo câncer e outras patologias crônicas degenerativas. E também é uma solução para o alto custo dos medicamentos, com a competição entre produtos de atuação similar, o que pode regular o mercado. A foto aqui, então, do paciente de Juí. Esse paciente, na semana passada, me ligou para pedir autorização se ele poderia viajar para a Alemanha, que era o grande sonho da vida dele, né? E isso faz com que, então, a gente consiga entender a importância. E, então, fica aqui o desejo de que o projeto de lei possa se tornar realidade e que a gente possa, então, regular todos esses processos de aprovação regulatória, para que, no futuro, o Brasil possa se tornar novamente um país competitivo e estar de volta ao cenário da pesquisa internacional com toda a força, com estudos fase 3, com estudos fase 2 e, quem sabe, no futuro, sonhar com o estudo fase 1. Esse é o recado que eu tinha para hoje e deixar essa mensagem otimista de que, com o esforço de todos, nós vamos conseguir atingir o objetivo que todos nós queremos e que é o objetivo desse fórum. O benefício dos nossos pacientes oncológicos com tratamento de ponta e que a pesquisa possa figurar no Brasil como algo realmente importante no seu lugar de destaque que ela merece. Obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Fábio. Se você quiser sentar lá, leva. Bom, vamos lá. Vamos começar com as perguntas. Eu vou começar com uma pergunta que foi mandada aqui pela audiência. Doutor Renato, com relação às novas indicações para biológicos, o que a Anvisa pretende fazer para reduzir os tempos de análise e aprovação e acompanhar, assim, os prazos que são feitos pelo FDA e pelo IMEA? Bom, biológico tem uma peculiaridade. Primeiro, complexidade. O tempo de análise do técnico na área de biológico ele é o mais elevado do que o tempo de sintético. E a nossa ambição nesse processo, como o biológico está concentrado em algumas empresas, então a gente não tem uma pulverização muito grande de processos, a gente está avaliando a possibilidade de, em auditorias de registro e de pós-registro, conseguir avaliar o maior número de petições e ter um pouco mais de efetividade. O que é isso, para quem não entende? É a gente ir a uma indústria que tem, por exemplo, a gente tem exemplos na Anvisa de indústrias de fabricantes que têm 40 petições relacionadas a essa mesma empresa. E a gente vai na empresa, in loco, se prepara para essa avaliação e in loco a gente avalia todas essas petições. Se necessário, a gente faz, às vezes, exigência também na fábrica e quando já volta para a Anvisa, a gente só vai aguardar o prazo para recebimento e o que a gente puder finalizar, a gente finaliza. Então, essa é uma estratégia que a gente está analisando. Mais uma vez, a gente está revisando também a quantidade de processos priorizados em relação ao biológico. Estou recebendo algumas empresas e estou vendo muita gente reclamar de que ele é o primeiro, o segundo da fila, mas toda hora entra uma petição priorizada e ele não sai nunca do primeiro, do segundo, do terceiro. Então a gente começou a revisitar essa avaliação de prioridade para saber se hoje a gente consegue não ter prioridade biológico e avaliar adequadamente. A perspectiva, isso é um dado, não é cartesiano, como eu gosto de falar, é um dado de sensibilidade.
que a gente conseguiria estar mais ou menos num tempo de 6 meses, se a gente não tivesse prioridade. O que para mim é absolutamente adequado, qualquer pessoa pode esperar 6 meses para avaliação da sua petição. É uma estratégia diferente. Hoje as duas áreas que estão em mais problema na Anvisa, já tentando ampliar um pouco a resposta, para medicamentos, especialmente oncológicos, são as novas indicações, e biológicos, biológico a categoria inteira. Agora, deixa eu te pressionar um pouquinho mais. Para novas indicações, se surgiu uma nova indicação e o EMEA deu registro, o FDA deu registro, por que é que a Anvisa, já sabendo que vocês não vão receber os funcionários que vocês precisariam contratar no meio dessa crise, vocês não vão receber eles, por que é que a Anvisa não poderia simplesmente estender o registro com base na aceitação desse registro pelo FDA? Bom, eu vou responder essa pergunta com uma resposta que muitos aqui nos parabenizam todo dia. O Brasil está indo para entrar brevemente no maior fórum de medicamentos do mundo, que é o ICH. Então, o Brasil, hoje tem lá Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão, e a gente vai entrar. Isso é mais ou menos a mesma coisa. É a gente dizer, eu tenho tantas peculiaridades, ou algumas peculiaridades em relação ao processo, que eu preciso fazer uma avaliação dentro do país. Não é simplesmente replicar um dossiê. Não dá para a gente entender que a avaliação de um outro país está absolutamente adequada para o tratamento nacional. Eu dou alguns exemplos. Nós temos problema em relação ao desenvolvimento de pesquisa, e muitas vezes a gente vê uma pesquisa sendo desenvolvida, e aí no momento onde esse processo é protocolado, quando eu vou analisar ele aqui na Anvisa, aquele padrão de tratamento não é mais o padrão de tratamento. E eu preciso fazer essa adequação desse dossiê, sob pena de eu já estar indicando um produto ultrapassado. Então isso também não é adequado para o país. Então a gente começa a fazer essa adaptação. Isso, tá, Rafael, também muito relacionado ao backlog. Se a gente tira esse backlog, a gente consegue, de fato, nos parear mais com países que estão avaliando mais rápido. Então, quanto menos tempo eu tiver de fila, mais fácil vai se tornar essa análise. Porque eu estou analisando o mesmo estado da arte. Nós não somos tão diferentes assim dos Estados Unidos e Canadá, especialmente o Canadá, onde tem um sistema de saúde também muito grande, um sistema de saúde, uma característica de saúde muito parecida com o Brasil. A gente também tem que levar isso em consideração numa indicação terapêutica. Então, se a gente tiver esse backlog menor, a gente vai conseguir ser também mais igual. Mas é importante que vocês saibam, isso sempre vai ser dito, que existem peculiaridades nacionais. O Japão é um dos países que mais tem requisitos próprios de registro, e eles registram rapidamente. Não é esse o nosso objetivo. E, mais uma vez, com o tempo, 3 anos como diretor da Anvisa, praticamente faço agora dia 29 de junho, e com toda a experiência da gerência de medicamentos, tem uma parte dessa análise que a gente precisa tirar um pouco a fila. Se a gente pensar na fila, a gente começa a fazer desvios nesse processo, tentando resolver a fila em relação à qualidade, a fila em relação à análise. Isso é temerário. Nós precisamos resolver, acho que a partir de agora, 2016, 2017, vai ser um ano onde a Anvisa vai ter, alguns já me viram falar 2 anos atrás, eu não dizia isso, hoje eu digo muito claramente, vai ser os próximos anos onde a Anvisa de fato vai ter que acabar com o seu backlog, independente do que precisar ser feito para isso. Pesquisa clínica nós acabamos, é um tempo razoável, 5 meses é um tempo razoável, mas antes eram 10, eram 12, ultrapassavam um ano. Hoje não tem mais nenhum produto na Anvisa que, para avaliação de pesquisa, que tenha mais de 5 meses. Então isso é um tempo razoável. Bom, temos um custo de receber a pesquisa já faltando muito pouco prazo? Sim, vamos antecipar, vamos fazer o DDCM funcionar adequadamente. Eu acho que isso são avanços que ficam, que se solidificam. Se a gente tentar começar a criar processos paralelos para resolver o problema de fila, isso, na minha avaliação, não vai ficar sólido. A gente vai a todo momento ter que criar um novo processo. Tá. Fala, Fábio. Aproveitar só de perguntar, e esses atrasos na importação, na liberação, muitas vezes que a gente tem, isso se deve especificamente nesse momento ao quê? Esse atraso de importação se deve, de fato, a uma incapacidade da agência, não é uma área hoje que está diretamente sob a minha supervisão, está uma incapacidade da agência de fazer cumprir os requisitos de entrada no país. A gente está avaliando um RDC, eu recebi essa pergunta e respondo em 2 partes. Uma,
Não há nenhum requisito regulatório hoje da área de registro ou de pesquisa que dificulte a importação. Não há. Esse processo não precisa mais nem passar pela área de registro. O que ele precisa, de fato, é ser conhecido no porto, no aeroporto, onde ele estiver. E muitas vezes esse processo é que está travado. Não é o processo de avaliação do critério de risco sanitário, é o processo de internalização. Nós estamos realmente com um problema muito grave em portos e aeroportos do Brasil. Para a pesquisa, adianta vocês, eu estava discutindo ontem, a gente quer fazer uma norma, de fato, onde esse material para pesquisa entre como um canal livre, completamente livre. A nossa dificuldade ontem, vocês não... Talvez alguns que passassem 3 dias na Anvisa começassem a se fazer as mesmas perguntas que a gente faz. Quem vai controlar isso? Eu quero colocar isso, por exemplo, uma perspectiva, ficamos fazendo experiência. Podemos colocar isso na mão do pesquisador, do coordenador da pesquisa? Ele é o responsável. Se alguma coisa acontecer errado com essa droga no Brasil, ele vai ser o responsável. Bom, mas e aí, será que o ICESP vai poder fazer uma compra grande, centralizada, importar tudo? Eu vou ter que destrinchar isso? Quem são esses pesquisadores? O CNPq vai fazer isso para mim? Eu vou dar um token? Aí entra no Siscomex, o Siscomex, a receita não abre para qualquer um. Então tem que ter uma autoridade para liberar aquele produto, porque, afinal de contas, é o controle de fronteira do Brasil. Então, como é que eu faço isso? Eu queria realmente dar um pendrive, igual a gente tem de banco, aqueles tokens, para cada coordenador de pesquisa, você vai na Anvisa, se cadastra, e você mesmo libera no Siscomex. Eu falei isso ontem, e aí se eu disser isso para a Receita, ela vai dizer, você ficou louco, né? Você vai poder entrar qualquer coisa no Brasil. Então, são essas dificuldades de entrada. Mas a norma está caminhando, de fato, para criar um canal absolutamente livre para a entrada de material de pesquisa. A nossa dificuldade hoje é quem será o responsável por esse produto no Brasil, se a Anvisa não garantir isso. Tá. Fábio, a próxima é para você. Por que os processos de aprovação de pesquisa clínica no Brasil não acatam aos pareceres internacionais para acelerar a liberação para a inclusão de pacientes brasileiros em pesquisa? O Brasil não faz parte... imagina, o Brasil não assina a declaração de Helsinki, né? Não é signatário da declaração de Helsinki, através da CONEP. E nós temos aqui, quem trabalha com pesquisa, respeita a harmonização internacional, GCP. No Brasil nós temos o documento das Américas, né? Mais ou menos parecido com a nossa tomada de Três Pinos, né? Que só nós temos aqui, temos que seguir uma regra local. Então, essa dificuldade de nós nos nivelarmos a essas regras internacionais é que cria toda essa dificuldade. E se nós fizermos todo um histórico, quando o Adib Jatene foi o ministro da Saúde e criou a Resolução 196 para regulamentar a pesquisa no Brasil, o que ele queria era criar regras bem claras para que isso fosse respeitado. Ele criou a CONEP como um órgão de regulação e de orientação e de instrução, para que depois isso fosse deliberado pelos comitês de ética locais, que passariam a assumir essa função. Só que com o tempo não foi isso que se viu. Se viu a CONEP assumindo cada vez mais esse tipo de centralização, né, desse poder, e isso então criou todo um processo de estrangulamento nesses processos. Hoje nós vemos aí que, depois de todo esse debate, depois nós falarmos pelo Brasil inteiro que esses processos são demorados, que esses prazos reduziram. Mas nós temos mais de 700 CEPs cadastrados no Brasil. E hoje o Brasil recebe apenas 30% dos protocolos de pesquisa, em média, e desses 30%, apenas 10% é que acabam efetivamente abrindo. Se o Brasil se tornar interessante do ponto de vista de um país onde se desenvolve pesquisa, certamente muitos projetos vão ser demandados para o Brasil. Se nós formos centralizar toda essa aprovação novamente, vão se informar as filas e nós vamos voltar para o processo inicial. Então, a questão aqui é descentralizar, passar essa incumbência para o CEP local, que vai ser capacitado, que vai ser treinado, que vai ser acreditado e que vai poder, então, cumprir a sua função. Existe agora uma tentativa de se criar mini-CONEPs, né, e CEPs centrais. Isso não vai resolver o problema. Nós temos que, uma vez por todas, seguir o modelo internacional, e essa é a perspectiva, e é isso que a gente coloca aí no projeto de lei. Você quer só contar para a gente, no PL 200, qual seria a função da CONEP? A CONEP não participa mais da pesquisa no Brasil. Tá. Eduardo, uma pergunta para você.
porque, deixa eu só colocar, Rafael, não participa porque ela não aceita o papel de ser um órgão que seria de formação dos CEPs, né? Ela quer continuar nesse papel de continuar controlando e centralizando tudo. Então, a gente seguiu o modelo internacional e nós temos aí a grande preocupação de jogar isso e de dividir isso para uma regulação, talvez, pela agência regulatória, pela Anvisa, que poderia ficar incumbida com isso. Eu sei que o Renato vai me olhar aqui e vai achar que é mais trabalho, mas eu acho que isso seria seguir os padrões que já são estabelecidos na pesquisa internacional, tornando os nossos processos mais ágeis. Me permite, Rafael? Na verdade, a gente não olha com um olhar feio ou não para isso. A dificuldade é a capacidade que a Anvisa tem de operacionalizar isso. Ou seja, se o Brasil passar a ser um player internacional de pesquisa, nós não somos ainda, nós não nos consideramos, a Anvisa não considera, isso a gente de fato vai ter uma carga operacional muito grande. Mas acho que o ponto importante nessa discussão, isso ficou muito claro nas manifestações da Anvisa em relação ao PLS 200, não importa onde está, o conceito tem que ser um conceito de corresponsabilização, que é o conceito que a Anvisa vem adotando hoje. Indústria ela é responsável pela fabricação do produto, e centro de pesquisa tem que ser responsável pela pesquisa do produto. Ou seja, não dá para a gente caminhar num processo, de fato, de centralização. Não dá. O Brasil não tem essa estrutura e ninguém vai ter, em nenhum lugar do mundo. Hoje nós estamos caminhando para processos onde você consegue definir boas práticas de pesquisa clínica. Já vieram me apresentar modelos onde existe uma quantidade de empresas gigantesca, 20, 40, 50 empresas, desenvolvendo centros de pesquisa no mundo e validando esses centros. Por que o Brasil precisa olhar todos? Talvez uma metodologia de boas práticas de pesquisa clínica bem aplicada a esses laboratórios me garanta que a pesquisa está sendo feita adequadamente. O resto é a avaliação da própria pesquisa. Aí é resultado de pesquisa, que aí a Anvisa vai fazer sempre na avaliação dos seus dossiês. Tem uma pergunta para o Eduardo, depois para o Fábio de novo. Eduardo, nos últimos anos surgiu literatura suficiente que justifique que para determinados cânceres, por exemplo, o câncer de mama, que é um câncer frequentemente necessitando de radioterapia, você possa fazer uma radioterapia mais curta, chamada de hipofracionamento. Considerando a falta de equipamentos de radioterapia no país, o que a Sociedade Brasileira de Radioterapia tem feito para tentar padronizar justamente esse encurtamento de tratamento quando é possível? A Sociedade Brasileira de Radioterapia não é uma sociedade normativa, né, do que os serviços têm que fazer, né? Mas, do ponto de vista, assim, digamos, de boa prática médica, a gente já sabe que você fazer um tratamento com 15 sessões de radioterapia, na grande maioria das pacientes com câncer de mama, você vai ter os mesmos efeitos em termos de controle de doença e resultados estéticos, né, do que se você fizer o mesmo tratamento em 30 sessões. Isso, do ponto de vista prático, né, operacional dos serviços, faria com que a máquina fosse ocupada a metade das vezes por cada uma das pacientes, isso dobraria a capacidade instalada. Por outro lado, isso não é um papel da sociedade recomendar que se use técnica X, Y ou Z. Por que não? Por que não assumir para a sociedade a sugestão para que todos os serviços façam isso? Sim, você pode até sugerir. Nós temos um manual de condutas nossos, onde nesse manual de conduta está contemplada essa possibilidade. Mas, novamente, isso a decisão, né, da conduta a ser tomada é individual de cada um dos serviços, de cada um dos médicos. Tá. Fábio, uma pergunta aí um pouco mais fora da caixinha para você é a seguinte. Discutindo com várias pessoas, surgiu o seguinte conceito. Hoje em dia, as doenças são subclassificadas cada vez mais não é um câncer de pulmão, não são 2 tipos de câncer de pulmão, são, que nem o Carlos Gil falou, talvez 30 tipos de câncer de pulmão. E para esses diversos tipos de câncer de pulmão vão surgir pesquisas clínicas com terapias-alvo ou com terapias muito específicas para pequenos nichos de doença, de maneira que os pacientes vão estar espalhados pelo mundo e não vai existir um grande centro que consiga incluir 200, 300 pacientes ou 50 pacientes. A pergunta é a seguinte: você consegue imaginar um sistema onde cada oncologista poderia ser um pesquisador no seu centro de pesquisa e você fazer uma pesquisa onde cada pesquisador inclui um paciente com aquela mutação no câncer de pulmão e você usa um laboratório, uma rede de laboratórios, por exemplo, o Diagnósticos da América, que tem no Brasil inteiro. Então esse é o laboratório credenciado para fazer o teste molecular
em qualquer lugar do Brasil para que aquele um pesquisador possa incluir um paciente, ou seja, descentralizar ainda mais a pesquisa clínica em função dessa pulverização dos pacientes com pequenos subgrupos de doenças? Sem sombra de dúvida. Eu sou o exemplo vivo disso, né? Ivi fica a 400 quilômetros de Porto Alegre. O aeroporto mais próximo é 180 quilômetros. Então, não é um lugar onde, logisticamente, as coisas sejam favoráveis. Então, você acaba referenciando e tentando centralizar essas análises. E, sem sombra de dúvida, se a pesquisa, se o projeto de lei for aprovado, e vai ser aprovado, o Brasil vai se tornar, de novo, importante no cenário internacional, e muitos centros novos de pesquisa vão acabar surgindo e vão acabar abrindo, cada um com o seu nicho e com o seu potencial, e que vão acabar, então, compartilhando pacientes e referenciando pacientes. Na semana passada, eu fui incluído num grupo de WhatsApp para um tipo específico lá de mutação para câncer de mama, que estava procurando pacientes, e rapidamente, assim, no grupo já surgiram 10 pacientes com esse potencial que estão sendo encaminhados para São Paulo para poder fazer o teste e receber o tratamento. Então, é aproveitar também aí toda a tecnologia, todas as redes sociais, para fazer essa network e possibilitar isso. Então, o Brasil hoje tem muitos poucos centros de pesquisa, né, exatamente pela dificuldade que se tem e porque as pesquisas não abrem no potencial que poderiam abrir. Se isso se tornar mais fácil, mais acessível, o Brasil vai se tornar, sem sombra de dúvida, um país aí com uma vasta produção científica. Tá, Renato, tem uma pergunta para você, para te colocar numa saia justa aí perante a ANS. Então, a gente reclama muito do que foi discutido na mesa anterior, da renovação do rol, da publicação do rol da ANS para medicamentos orais a cada 2 anos, e eles sempre justificam que não, tem que passar por uma avaliação da ANS, porque a avaliação da Anvisa não é suficientemente boa para justificar que uma medicação seja oferecida para o público brasileiro. Qual é a posição da Anvisa perante isso? Vocês acham que a avaliação de vocês é suficiente para que uma medicação seja dada para um paciente, assim como ocorre com os endovenosos? Bom, primeiro eu vou fazer uma fala, deixando o clima um pouco mais ameno. É muito bom que a gente discuta o Brasil como um player de pesquisa. Eu fui para a Bio do ano passado, algumas pessoas que estão aqui estavam lá, e participei de um auditório como esse com pesquisadores da região da Pensilvânia, Boston. E um pesquisador eu conheci, ele já tem moléculas descobertas, já fez IPO, já ganhou dinheiro, já tem uma carreira desenvolvida. Ele falou uma coisa que eu nunca tinha escutado. O Brasil tem todas as doenças. Então isso aqui tem que ser um polo de pesquisa. Se não está errado. Para eu fazer uma pesquisa em determinada doença, eu tenho que sair dos Estados Unidos e para tal país do mundo, desenvolver tudo lá, porque não tem a doença nos Estados Unidos da América. O Brasil é ruim, por um lado, mas, por outro lado, para a pesquisa é fundamental. A gente tem uma multi-etnia capaz de conseguir abarcar tudo isso. Então, portanto, é necessário, é urgente que o Brasil se torne, de fato, um centro de pesquisa para o ganho mundial. É assim que a gente vai fazer. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que são avaliações, Rafael, que se complementam. Isso é mais ou menos me perguntar a mesma coisa. A avaliação da Conitec é diferente, não serve. Bom, nós fazemos coisas distintas. O que a Anvisa avalia é eficácia, segurança e qualidade de um medicamento. Se esse medicamento vai ser incorporado ou não ao SUS, ou vai ser incorporado nas listas da ANS, bom, existem necessidades de estudos econômicos, necessidade de estudos de avaliação macroeconômica que vão dizer se isso é eficiente ou não. Eu me coloco na situação, por exemplo, saindo do rol da iniciativa privada dos planos de saúde, mas indo para o rol público, numa situação onde você tem que discutir tratamentos e talvez você tenha que optar por um custo-efetividade diferente do custo-efetividade que vai descobrir ou que vai decidir a ANS. São coisas distintas. O que a gente diz para a sociedade o medicamento tem qualidade, eficácia e segurança, ele está indicado para aquela terapia e aquela terapia atende. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, no final do ano passado, foi aprovado pela Anvisa, depois de uma grande mídia em relação ao assunto, a vacina da dengue. A vacina da dengue, para cada sorotipo, ele tem um nível de acurácia diferente. Tem uns lá que o nível de acurácia é muito baixo. Bom, se você quer tomar numa rede privada, talvez isso valha a pena.
O SUS investir nisso, não sei se vale a pena. Se eu não tivesse numa agência reguladora, se eu tivesse pagando essa conta, a minha avaliação podia ser diferente de como eu avaliei o processo para decidir se esse medicamento ou se essa vacina entra no mercado ou não, tem qualidade, eficácia e segurança comprovada. Então, são coisas distintas. A avaliação da agência é uma avaliação que está centrada em qualidade, eficácia e segurança. Não é uma avaliação que mede níveis econômicos, capacidade, custo, efetividade. É que o que não dá para entender para nós é incompreensível que a regra seja diferente para um endovenoso do que para um oral. Se o endovenoso basta a aprovação da Anvisa, a precificação da CMED, acabou. A regra devia ser a mesma para o oral. E todo o resto é firula. Todo o resto é firula, entendeu? Tudo aquilo que faz demorar a medicação para chegar ao paciente, depois da aprovação da Anvisa, é firula e é desnecessário, e deveria ser eliminado. Eu sei que não cabe a você, obviamente, dizer que concorda ou discorda disso, eu entendo isso, mas essa é uma frustração imensa que a gente tem e entra fórum, sai fora, a gente não sai da mesma estaca. Vou fazer uma outra comparação. É a mesma frustração que a Anvisa tem, e aí eu vou falar da minha praia, quando uma empresa pede descontinuação de um produto que a gente sabe que é absolutamente eficaz e ele custa décimos do preço do medicamento que está sendo utilizado hoje. Então, aí eu vou entrar numa outra questão. A Anvisa é obrigada a fazer um RDC que libera a importação desse produto já faz a pré-aprovação dessa importação, para que ele não fique de fato travado em nenhum lugar, porque diversos hospitais têm, e aí concordando e avaliando muito esquemas terapêuticos, tem esquemas terapêuticos que esse produto ainda é necessário e deve ser utilizado por um custo econômico. Eu estou dizendo, tanto faz, ou pelo menos tem graus de acurácia eficientes, um produto que custa 10 centavos num produto que custa R$1. Quem vai decidir o esquema terapêutico a ser utilizado não é a Anvisa. A gente vai fazer isso e às vezes a gente fica muito triste quando a gente vê o grau de eficiência que um produto tem e empresas pedindo solicitação de descontinuação do produto. A gente fez uma norma com 1 ano de antecedência, mas isso tem problema do mesmo jeito. Então, mutatis mutandis é os dois lados, tanto para o avanço quanto para o decréscimo de um tratamento. Aí você até puxou minha outra pergunta para você, que é: a Anvisa tem alguma estratégia de periodicamente revisar aquilo que tem registro para ver o que deveria perder registro? Vou te dar um exemplo. Para melanoma, hoje em dia, quase tudo que existia 5 anos atrás deveria perder registro, porque comparativamente com os tratamentos atuais é completamente ineficaz e é prejudicial ao paciente. Vocês têm alguma rotina para não é desincorporar, né? É desregistrar, na verdade, uma medicação? A gente não desregistra. O que a gente faz é, de 5 em 5 anos, a gente faz a revisitação do processo por meio da renovação. O medicamento, por exemplo, é diferente de outros produtos que não têm renovação. O agrotóxico não tem renovação. A gente tem que ter um processo específico para revisar o produto agrotóxico. O medicamento não, de 5 em 5 anos ele passa por visitação. Então, o que acontece é, se esse produto se mostra hoje um produto absolutamente ineficiente, ele pode ser retirado pela comprovação que tem dentro do dossiê. O que normalmente acontece é que essas empresas, a maioria das empresas sabe disso e não protocola processos de renovação desse dossiê. Então isso acontece naturalmente. Eu vi poucos casos, talvez pouquíssimos casos, acho que 1 ou 2, onde a gente conseguiu, de fato, retirar produtos do mercado por ineficiência. Isso custa caro, porque a gente está falando em um produto que desenvolveu toda uma pesquisa sobre todo um conceito de fase 1, fase 2, fase 3, e numa fase 4, por exemplo, ou num desenvolvimento do produto, ele se mostra num pós-mercado ineficiente ou inadequado para o tratamento. Então, acho que a comunidade médica tem um arsenal terapêutico aí que ela gosta de atuar. Quanto mais medicamento tiver no mercado, eles acham mais adequados. Alguma pergunta da plateia? Alguém quer usar o microfone para perguntar? De vocês, algum comentário adicional? Eu tenho uma pergunta sobre a radioterapia. Faltam profissionais radioterapeutas hoje no mercado, e físicos, médicos? Se num cenário ideal a gente colocasse esses aparelhos para funcionar, a gente teria profissionais capacitados para atender essa demanda? Onde a coisa é mais complicada é na parte de técnicos, né? Em termos de médicos, a gente até fez um estudo na sociedade, existe um certo equilíbrio, que daqui a 2 ou 3 anos vai começar a ter mais médicos do que o necessário, isso levando em conta
de que esses aparelhos vão se incorporar muito devagar. O nosso grande nó é na formação de técnicos. Existem vários centros, né, que estão formando técnicos em radioterapia. Esse é uma coisa que está todo mundo atento, e acho que esse não vai acabar não sendo problema, especialmente levando em conta a lentidão da incorporação de tecnologias. Mas, sim, não só o governo, como nós, todos estamos atentos a isso. E esse centro que a Varian está montando lá em Jundiaí, uma das coisas que ele vai fazer é formar técnicos. Quer dizer, eu acho que a gente vai... Esse eu acho que não vai ser o problema. O problema vai ser os aparelhos não chegarem. Tá bom. Fábio, a gente avaliando todo esse processo de pesquisa, RDC 9, como que a gente mudou tudo isso, e participando de diversos fóruns, a gente começa a ver, talvez, deficiências no corpo técnico da avaliação da própria pesquisa. E aí, sei que você é um ponto fora da curva, de uma maneira positiva. O que está sendo feito no Brasil, na pesquisa, para que a gente tenha, de fato, técnicos operacionalizando pesquisas cada vez de uma maneira mais moderna? Como é que está sendo feito? A gente tem dificuldade, por exemplo, no DDCM, como é que a gente recebe essa documentação, como é que essa documentação é cada vez mais próxima de uma documentação que a gente entende o estado da arte top. Se a sua avaliação é que a gente tem, está pronto o corpo técnico, o corpo acadêmico, para que isso seja recebido. Porque hoje eu já não vejo mais a barreira regulatória como a primeira barreira. Isso é uma corrida, a gente entende que essa corrida é uma corrida hoje quase que econômica, é de desenvolvimento também, não só tratamento, mas é desenvolvimento. E aí a minha pergunta é, o corpo científico brasileiro está pronto para receber pesquisa fase 2? Eu não vou falar nem na fase 1, porque aí eu já acho que é um pouquinho mais complexo, mas está pronto para receber pesquisa fase 2? Está pronto para acompanhar o desenvolvimento de um produto como um DDCM, onde a agência vai lá no ICH, senta no grupo de trabalho de pesquisa pediátrica, fala de igual para igual com pesquisador em outros países do mundo? Mais um dado, nós somos hoje pioneiro e não existe mais nenhuma possibilidade da OMS se reunir, eu não vejo mais, a gente é convidado para todos, para vacina. Nós temos um case de vacina no Brasil. Então, a Anvisa hoje é praticamente líder de todo o DVI que avalia vacina no Brasil. A gente está conseguindo captar isso, a gente está conseguindo segurar esse conhecimento. Eu não admito hoje que a gente perca esse conhecimento, por exemplo, na parte de vacina. Eu acho que o grande desafio aqui é que os investigadores brasileiros não enxergam a pesquisa como uma carreira, como uma profissão. Eles acabam fazendo pesquisa dentro de várias outras atividades. Então, isso faz com que a gente careça, sim, de uma melhor formação, de um maior aprofundamento. Eu acho que quando a pesquisa passar a ser vista com seriedade, né, que ela pode dar certo no Brasil, o próximo desafio vai ser a gente capacitar todos os profissionais, que existem hoje, mas num pequeno número. Se nós ousarmos sonhar o Brasil como um país onde a pesquisa seja disseminada, aí o próximo passo, talvez, de entidades como a Aliança Pesquisa Clínica, não seja mais brigar pelo projeto de lei, mas sim trabalhar na capacitação de centros. Conversávamos comigo agora, quantas pessoas gostariam de visitar em Juí, para saber como se consegue fazer isso lá, né? Esses cursos de capacitação e tentar motivar as pessoas que entendam de uma vez que a pesquisa possa ser uma carreira, e que as pessoas possam acreditar nisso e trabalhar nesse desenvolvimento. Esse também vai ter que ser um esforço em conjunto para que a gente possa, então, amarrar todas as pontas e a gente crescer de uma maneira homogênea. Senão você tem razão, a gente vai ter todo o processo, mas a gente não vai ter capacitação técnica para que o processo seja conduzido de maneira adequada. Como aconteceu agora com a RDC, né? A RDC foi feita, mas agora que nós estamos entendendo como os processos estão, onde são os estrangulamentos e onde eles podem se aprimorar, para que a gente não possa reclamar do atraso, mas sim entender que muitas vezes os processos não são bem feitos e isso gera também demora. Vou aproveitar aqui, sendo um pouco auditório. A sociedade, os pesquisadores, o corpo de atores que faz pesquisa enfrenta o desafio de que o financiamento da pesquisa não pode ser um financiamento exclusivamente público. Que essa é uma outra preocupação. A gente olha, e eu estou vendo alguns pesquisadores em alguns fóruns, a gente vai muito para fóruns de
de biotecnologia, onde me parece que toda a formação está pronta para receber um financiamento público de pesquisa, como se tivesse que ter sempre um financiamento público. Eu acho que aí pode estar um grande diferencial entre a nossa pesquisa e a pesquisa internacional. Ou seja, as pessoas lá não acreditam que esse financiamento vai vir do ente público, por mais que o NIH jogue bilhões por ano lá dentro. Mas você consegue captar isso na iniciativa privada também. O Brasil está pronto para isso? Porque eu vejo muito fazendo pesquisa ICESP, pesquisa hospital público, universidade pública, e as coisas às vezes precisam ser mais pulverizadas. A pesquisa tem que ser livre, senão a gente não vai chegar. Façam 1000, porque de 1000, uma vai sair um resultado positivo. Então, mas aqui no Brasil ainda tem esse viés ideológico, rançoso de 40 anos atrás, de que se vem dinheiro da indústria ou se vem dinheiro de empresas para pesquisa, isso necessariamente é enviesado. Isso vai sendo levado adiante dentro das universidades e fazendo a cabeça de todo mundo nesse sentido, e aí a pessoa não para abrir a caixinha e dizer, opa, peraí, eu posso captar dinheiro em outras instituições, em outras empresas. Na iniciativa privada. Isso Falta essa visão de profissionalização da pesquisa e de não estar só esperando que seja só apenas investimento de dinheiro público. Hoje, se a gente pensar em oncologia, 99% das pesquisas em oncologia são de iniciativa privada. Então, esse é um nicho que tem que ser explorado, e aí por onde a gente pode crescer para no futuro tentar então fortalecer as nossas universidades e a gente possa ter pesquisa também forte e de destaque com dinheiro público. Bom, mais uma vez eu quero recordar a todos que vai ter uma pequena reunião pela SBOC. A SBOC está lançando uma ideia completamente inovadora, de forma de trabalho entre os vários players que determinam o que deve ser levado adiante em termos de incorporação de tecnologias no SUS. Eu recomendo a todos que venham aí às 6h30 para assistir essa sessão, que eu acho que realmente vai ser um primeiro passo de algo novo, inovador e com uma grande chance de sucesso. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, tanto do público quanto dos membros aqui da mesa, e dar por encerrado o trabalho por hoje.